Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você já parou para pensar em como estratégias de UX Design pode transformar não só produtos, mas também a forma como times colaboram e tomam decisões? Hoje a nossa conversa mergulha nesse tema. E para enriquecer ainda mais essa troca, convidei um cara que é referência quando o assunto é pensamento estratégico em design. Ele atua como Head de Design, autor dos livros UX Estratégico e Estratégia Jungle, mentor, palestrante ativo na comunidade. Salve, salve, Gabriel Pinheiro. Fala, Luan. Obrigado pelo convite, cara. Bom dia aí pra ti. Tudo bom contigo? Bom dia, cara. Tudo bem, graças a Deus, cara. E com você por aí, como é que tá? Tudo certo, animado com esse papo de hoje. Acordei cedão, tô meio grog ainda, mas vamos lá. Pô, fique em paz, cara, tranquilo. Nos bastidores aqui a gente já conversou bastante, aquecemos os motores. Foi quase um outro podcast, galera. Vocês precisavam de ver aqui a conversa incrível que a gente tava tendo. E, cara, brigadão mesmo por ter aceito esse convite, né? E obrigado ainda mais por ter topado esse horário, né? Numa véspera de feriado, pra quem não sabe, estamos gravando este episódio de manhãzinha, né? E como o próprio Gabs falou aí, madrugou pra poder participar aqui do papo. Então, eu sou mais grato ainda por essas pessoas incríveis como o Gabs, que aceita participar do Papo de UX neste horário para fazer as gravações aqui com a gente. E aí, como você tá vendo o esforço que a gente faz para fazer conteúdos, deixa aí o seu like, ativa as notificações, pega o link deste episódio, compartilha aí pelas redes sociais. Se for lá no LinkedIn, marca o Gabriel Pinheiro lá, marca eu também, para eu saber o que você achou deste conteúdo, pra gente estender as conversas pelas redes sociais de tudo que acontece por aqui no Papo de UX. E se você quiser contribuir também de forma monetária, tem o nosso Pix, que é o nosso e-mail, que é pix@papodeux.com.br. Também na descrição deste episódio você vai ver lá os links para os e-books que nós temos, que é o e-book das 10 heurísticas de Nielsen, que você pode clicar e baixar, que foi produzido por mim, e um e-book produzido pelas minhas amigas Paola e Carol, que são os 300 termos de UX, que você também pode clicar, que está disponível na descrição deste episódio. E, Gabriel, antes da gente mergulhar aí sobre estratégia, como que foi a sua estratégia para você começar a atuar dentro do design? Você criou também um planejamento? Ou como que foi que você embarcou nesse mundo, nesse universo de UX? Cara, não teve estratégia para isso, assim, foi bem ao acaso, né? Eu comecei no design porque eu queria trabalhar com animação, eu queria fazer animação 3D, né? E aí o mais próximo que eu encontrei disso na época, em Vitória, que é Espírito Santo, onde eu morava, foi fazer faculdade de design. Então, fiz uma faculdade de design de produto, na UVV, na Universidade de Vila Velha. E aí, durante a faculdade, né, quando eu estava terminando, surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa de sistemas, né, fazendo interface. Eu nem sabia o que era interface na época, não sabia o que fazia, né? Mas precisava de dinheiro, né? Universitário lá, querendo sair de casa, da casa dos pais, precisava de grana. Falei, vamos lá, eu vou aprender no caminho, né? E aí eu entrei nessa empresa, que na verdade era uma terceirizada da Petrobras, e ela desenvolvia sistema de perfuração de poços de petróleo. E tinha uma equipe de 15 a 20 desenvolvedores, e eu era o único designer. Então eu tive que fazer muita coisa, né? E foi muito legal, assim, né? Porque ali eu descobri que eu era um péssimo visual designer, né? Eu trabalhei muito com interface ali, arquitetura da informação. E aí, muito para poder desempenhar o papel que eu fui contratado, eu comecei a buscar na internet, né? O que tinha de conteúdo e tal. E na época tinha o blog do Usabilidoido, do Frederic Van Stel, e tinha o blog do Xblog, que era o blog do Edu Agni, da Mergo. E aí, eu estudei muito por isso e comecei a perturbar algumas pessoas na internet, né? O próprio Edu, o próprio Frederic, a Jane Vita, me deu uma super força no começo também. E aí eu comecei a gostar da coisa, cara. Comecei a me interessar bastante. Aí eu fiz o meu blog, que era caféinterativo.wordpress.br, ainda tá no ar ali, se você digitar, você encontra ele. Eu fazia análise de interface, análise de usabilidade, muito para exercitar. E aí, conforme eu fui evoluindo, assim, nesse sentido, eu fui ganhando mais gosto, né? E falei, cara, essa coisa aqui é legal, hein? Culminou para começar a ter aqueles assuntos de arquitetura da informação, né, e tudo mais, né? Isso em 2000 e pouquinho, bem no início. Comecei a estudar muito, cara. E eu falei, cara, eu sou o único designer aqui, né? Eu preciso me aperfeiçoar. E aí, na época, lá no estado, o e-commerce wine.com.br estava com um time de design, assim, que era considerado o melhor time de estado, assim, né? E não se falava muito dessa temática de arquitetura da informação ainda lá. Falei, cara, eu preciso ir para lá de alguma maneira. E surgiu uma oportunidade de atuar como front-end na Wine. Não tinha oportunidade de design. Falei, cara,
cara, vamos meter as caras e vamos pra lá. Fui como front-end, em 6 meses eu fui convidado para entrar pro time de design, assim. E, cara, foi um divisor de águas, porque muita galera legal, né? A Nicole Ferraz, o Hideki Katsumoto, o Taliuli, que infelizmente já faleceu, mas me trouxe muito aprendizado. O próprio Huxley Dias, né, que a gente tem uma amizade aí que perdura há vários anos já, parcerias que a gente faz também. Então foi realmente um divisor de águas, assim, né? Então eu entrei muito para fazer um dinheirinho e acabei me apaixonando pelo assunto e mergulhei nos estudos aí, estudei muito mesmo, assim. E a estratégia apareceu nesse caminho, né, cara? A estratégia foi tipo, cara, como é que eu consigo gerar mais valor no design? Eu não acredito que design seja só montar tela, né? Então, eu consegui, através de um estudo de produto e estratégia também, diretamente, começar a criar um modelo autêntico de trabalhar com design, assim. E aí a coisa só escalou, sabe? Um pouco disso. Cara, muito legal, Gabs. E aí eu fiquei pensando aqui, refletindo, o que você acha que o pessoal da Wine ali te convidar para ir pro time de design, sendo que você entrou como uma pessoa desenvolvedora ali pra empresa, assim? O que você lembra na época que você fazia, ou fez, ou faz ainda até hoje, que, cara, vamos puxar esse cara pro design aqui, ao invés dele tá fazendo código ali. O que você entende sobre isso? Até pra quem tá nos ouvindo, falar, pô, cara, que legal, né? Que ele fez, né? Será que pode ser um caminho ali, que também, às vezes, pra mim, né? A pessoa que tá ouvindo a gente, às vezes, tá tentando entrar no mercado, não consegue, tem uma skill ali também relacionado com isso, e pode ser talvez não diria um atalho, mas um caminho pra percorrer ali até chegar onde deseja, né? Cara, acho que muito foi de intencionalidade, assim, né? Eu já entrei e o papo que eu tive com o gestor na época foi muito do tipo assim, cara, eu tenho que fazer front-end, mas o meu lance é a arquitetura da informação, né? É isso que eu gosto de fazer, é isso que eu estou entrando aqui para estar próximo do design, muito franco, assim, né? Eu já produzia conteúdo na época, né? Conteúdo foi sempre uma coisa que me habilitou. Então, algumas pessoas do time já acompanhavam o meu conteúdo, isso me ajudou bastante, assim, sabe? Porque eles já viam como eu pensava sobre design. E quando eu entrei como front-end, o que eu fazia, né? Fazia o trampo de front-end, sobrava um tempo, eu começava a ajudar o time de design, tava cuidando do commerce, né? Então, pegava uma parte do site lá, fazia uma análise heurística, né? Lançou um hot site novo, que traz muito hot site, né? Trazia umas dicas para o pessoal. Então, eu fui muito trazendo essa intencionalidade, sabe? Eu não fiquei esperando a oportunidade chegar, eu construí essa oportunidade, assim, sabe? Então, foi realmente de ir preparando e mostrando o que eu gostava de fazer e compartilhando meu conhecimento, né? Por isso que compartilhar conhecimento para mim é muito importante, né? Esse exemplo que você deu, eu gosto sempre, às vezes, de trazer isso, assim, pra galera, né? Você comentou aí, você fazia o seu trabalho, mas você fazia além, né? Tipo, você fazia, poxa, não era o seu papel ter que ir lá e fazer uma análise heurística, né? Tipo, acho que não tava ali no que você tinha que fazer, desempenhar como aquilo que você foi contratado. Mas você viu uma oportunidade, você tava buscando chegar num lugar onde você entendeu que poderia ter espaço e você executou uma tarefa que nem era do seu papel. E isso fez com que você alcançasse o que você queria, né? Porque pode ser que muitas pessoas, às vezes, são contratadas, tipo, mas eu sou o designer, eu fui contratado como o designer e eu só vou fazer aqui o meu protótipo e tá tudo bem. Cara, legal, se você quer só fazer isso, você vai fazer o que você foi contratado pra fazer e tá tudo certo, né? Não tá errado. Mas se você ainda não tá num lugar que você gostaria de estar e você vê que tem uma oportunidade ali e você tem espaço, né? Tipo, tem uma bola quicando ali pra você chutar, vai lá e chuta a bola, né? Essa ação, essa atitude que você teve, essa proatividade, que é relacionado com a questão da soft skill, é inclusive o que eu sempre tenho falado aqui no Papo de UX, sobre a gente colocar esforço em aprender mais sobre a soft skill, sobre essas habilidades comportamentais. E isso, Gabi, se você pegar o primeiro episódio meu lá que eu fiz, até os próximos episódios, sempre às vezes eu vou comentar sobre isso, sobre a questão da soft skill. E cada vez mais, por conta da inteligência artificial, mais ainda vão ser necessários esses tipos de comportamento do que saber operar uma ferramenta. Não que não operar uma ferramenta é ruim, pelo contrário. A gente precisa saber operar a ferramenta e a IA também é uma ferramenta que a gente precisa saber operar. Então, quando você tem essa oportunidade de fazer um pouco além daquilo que você faz, e aqui não é dar o sangue pela empresa, tá, gente? Porque dar o sangue por qualquer empresa é ruim. A gente tem que dar o nosso suor, né? A gente tem que se esforçar para fazer o melhor. Mas é você entender que você fazer um pouquinho a mais
mais, você vai estar tendo esse diferencial, pessoas ao seu redor vão olhar pra você, porque o seu exemplo que você deu, Gabriel, não é o único. Várias outras pessoas que eu já conversei e que passam também aqui pelo papo, comentam sobre isso, sabe? De fazer esse diferencial, esse pouquinho a mais, onde faz times de dentro da empresa olhar e falar, pô, quero essa pessoa trabalhando aqui comigo, com a gente, vamos convidar ela a ver se ela aceita, que foi o seu caso, pelo que você tá me explicando. Não, perfeito, assim, essa leitura tá perfeita. É porque as pessoas não te conhecem, né? E a oportunidade não vai surgir do nada. Você precisa criar a oportunidade. Se é algo que você quer, tem que correr atrás, tem que mostrar o seu trabalho, mostrar o seu conhecimento. E não é fazer, eu sei fazer isso. É realmente se integrar ao time que trabalha com isso, apoiar, né? Não é uma coisa do tipo, eu faço melhor que você, né? Vamos fazer junto aqui, posso te ajudar com isso? E você construir esse espaço mesmo, assim. Porque, de novo, não vai chegar um belo dia e eu vou falar assim, olha, acho que o Gabriel sabe trabalhar muito bem com arquitetura da informação, eles vão trazer ele, como é que as pessoas vão saber disso, né? Então você precisa mostrar. Se você não mostra, se você não articula isso dentro do contexto que você tá, você não vai ganhar esse espaço, né? E eu concordo muito contigo, assim, acho que soft skill é um tema muito importante. Sempre quando eu tô nas minhas mentorias, cara, eu faço uma pergunta, assim, qual que é o seu propósito profissional? Poucas pessoas sabem responder de cara, assim, qual é o propósito, sabe? Então, se você não tem essa intencionalidade com o que você quer alcançar com a sua carreira, o que você quer construir com a sua carreira, é a empresa que vai ditar isso. Aí você vai ocupar espaços que vão te deixar frustrado, talvez, ou que com o tempo você vai se sentir cansado de fazer só aquilo. Então, tenha intencionalidade com a sua carreira, crie esses espaços, né? E eu concordo contigo, não é sobre dar o sangue para a empresa, não se trata da empresa, se trata de o que você quer construir, né? E você vai avaliar o esforço que isso vai te custar versus o benefício que isso vai te gerar. Mas, de fato, cara, você querer se desenvolver e crescer como profissional enquanto carreira, sem estudo e sem trazer e sem criar esses espaços, o processo vai ser muito mais demorado. A verdade é essa. E isso que a gente está comentando aqui pode se categorizar como uma estratégia? Isso seria uma estratégia? Pensar dessa forma? Esse tipo de reflexão que a gente está fazendo aqui é pensar de forma estratégica? Ou estratégia é outro rolê, é outra coisa? Assim, como que você define assim, o que é uma estratégia? Cara, é uma estratégia sim, porque a minha visão de estratégia ela é um pouco diferente do que a gente geralmente tromba aí no mercado, né? Quando a gente fala de estratégia, geralmente, é sair do ponto A para o ponto B, né? Pensar num caminho para chegar num lugar. E para mim isso confere um tom muito tático para a estratégia. Quer dizer que eu vou olhar para aquele recorte de coisa, eu vou construir aquilo ali para chegar ali, né? E a estratégia se trata, na verdade, na minha visão, de você construir um ambiente, né, onde o valor possa ser entregue e sustentado ao longo do tempo. Então eu não falo só de output, eu falo de outcome. E quando eu falo de construir, articular alguma coisa, eu estou falando de mudar o contexto que eu estou, a forma como o contexto opera, né? E isso é ser estratégico. Então, com certeza, se encaixa no que a gente está falando. E como que faz para diferenciar isso que você está falando de criar esse ambiente dentro do design, assim, tipo, se a gente olhar o design, o tempo todo a gente deveria estar fazendo o design estratégico e a gente não faz? Tipo, existe então a diferença entre pessoas que fazem o design olhando para essa estratégia e pessoas que não fazem isso? Porque, aparentemente, na minha cabeça, tá? Aí você me corrige aí. Quando as pessoas falam, eu faço design estratégico, na minha visão, o tempo todo, estratégia meio que é uma parada que acontece, assim, eu não consigo, tipo assim, eu até sei que tem os termos, né, o X-Strategy e tal, pessoas que focam só nisso, né, você fala bastante desse tema, mas ao mesmo tempo, parece que eu não consigo desvincular, sabe, uma coisa da outra, é igual quando as pessoas falam sobre questão do próprio UX, eu sempre gosto de explicar UX como, cara, o UX é um conceito, é uma parada que todo mundo tem que pensar, assim, eu deveria, sabe, tipo, programador, desenvolvedoras, negócio, não só design, né, a gente usa o design para se criar coisas, mas a experiência ela acontece o tempo todo, né? A galera tá nos ouvindo aqui, elas estão tendo uma experiência, espero que seja uma experiência positiva, mas pode ser que não seja, e é isso, porque tá tendo interação humana com alguma coisa, a experiência está acontecendo. Então, eu tenho um pouco de dificuldade, eu fico filosofando nessas coisas, mas eu entendo quando a galera usa os termos, né? Que facilita a comunicação e tá tudo certo, não é pra parar de usar não, galera, é só a forma como o Luan pensa sobre essas coisas.
coisas, assim. Viajei demais ou como que você pensa também, ô Gabriel, pra gente até chegar num consenso aqui ou não, enfim? Legal. Cara, você tocou num ponto muito importante. Para mim, tem duas coisas aí. A primeira delas é que design, sim, é uma disciplina estratégica. A essência do design é estratégica. Mas hoje, na nossa atualidade, vou botar aqui de 2019 para cá, nem todo design é estratégico. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Design é uma disciplina estratégica, mas nem todo design é estratégico hoje. E o segundo ponto é a subjetividade que existe em torno da estratégia, né? É um tema subjetivo. E tem sido muito da minha intenção de tirar essa subjetividade, porque a estratégia é algo acionável, né? E aí é muito comum 3 definições sobre a estratégia. A primeira delas é que, cara, é algo subjetivo, cabe a um especialista. O segundo é a questão da complexidade, né? É algo muito complexo, eu não consigo trabalhar com isso. E o terceiro é a questão da banalização. Tudo que eu faço é estratégico. Fiz um teste de usabilidade, estou sendo estratégico. Não, cara, você não tá. Você está cumprindo um requisito do papel de UX, né? Que é mitigar falhas de usabilidade. A usabilidade serve para isso, né? Então ele faz parte de um processo de design hoje. E a gente acabou ficando muito preso ao processo, né? Eu executo assim, faço uma pesquisa, prototipo, ideia em cima e refino através de um teste de usabilidade, né? É uma receitinha, virou uma receitinha trabalhar com design, né? E aí a provocação justamente é essa, né? Como que a gente, de fato, traz o design para o dia a dia de maneira intencional. Antes, quando eu comecei a ter essa mentalidade mais estratégica, lá para 2015, 2016, eu bati na tecla, cara, toda equipe precisa de um X-Strategy. A gente precisa desse papel ativamente e tal. Hoje em dia eu mudei de ideia. Hoje em dia eu acho que, pensando em sobrevivência da nossa disciplina, e pensando a gente voltar a se conectar com design, até o Fabrício Teixeira tem um artigo que ele publicou em 2017, que design era um pilar importante das estratégias de negócio, e a gente vê como que isso não se concretizou de lá para cá, né? Até para a gente conseguir criar essa conexão de novo, esse espaço na mesa, como costuma se falar, né? A gente precisa trazer algumas ferramentas estratégicas, né? E, cara, não existe essa coisa do DNA estratégico, né? A pessoa tem um perfil estratégico. Cara, a estratégia é uma disciplina, e como qualquer disciplina, ela pode ser exercitada, desenvolvida, né? E pode ser adaptada, né? Então, não existe que isso cabe a um especialista. Se você estudar, exercitar, praticar, você vai conseguir trazer um tom mais estratégico para suas conversas, né? E você pode ser estratégico em 2 contextos, né? No dia a dia, ali, no seu contexto de estar numa operação de uma squad, por exemplo, que confere um tom mais tático, né? Ou na construção, ali, numa camada mais de comunidade, né? Que é você estar ajudando a articular as coisas de design, assim. E aí, tem projetos de estratégia também, né? Visão de futuro, visão de produto. Eu vou dar uns exemplos aqui, ó, de projetos que eu estive, tá? Para ajudar a materializar. Visão de futuro de uma área de um banco digital, né? Como é que essa área, como é que ela ia entregar a proposta de valor dela nos próximos 5 anos, né? E aqui não entra só conceito, aqui entra produto, entra interface, entra jornada, né? Então tem um casamento muito forte entre design e produto. Projetar o carro de uma montadora de 2027, né? Como é que ela se diferencia dos concorrentes chineses, né? Quais recursos ela precisa ter. Remodelar o modelo de negócio de um marketplace de serviço e criar um processo de experimentação para os times de produto de uma empresa de delivery conseguir aumentar a quantidade de experimentos que são feitos simultaneamente. Tudo isso são projetos focados em estratégia, né? Foge um pouco daquele contexto de pesquisa, idear, prototipar, refinar com teste de usabilidade e entregar. É um processo um pouco diferente. Então, existe esse universo, assim, sabe? Que a gente pode estar explorando. Pô, perfeito, cara. Muito bom, assim, essa sua explicação e contexto, sabe? E aí, pensando sobre isso, na sua visão, você acha que, tipo, cara, toda empresa precisa de uma estratégia de design? Principalmente empresas que têm um produto digital, assim. Você acha que elas, tipo assim, existe essa necessidade real? Tipo, porque você comentou que hoje em dia nem todo design é estratégico. Mas deveria, né? Assim, pelo menos o que eu tenho entendido é isso. Deveria ser estratégico, hoje não é. E até por conta disso, deveríamos voltar com algumas outras ferramentas, como você citou ali o artigo do Fabrício Teixeira. E aí, trazendo sobre isso, então, dá a entender que toda empresa tem essa necessidade de ter uma estratégia de design? Ou na sua visão, não necessariamente? Cara, eu acho que toda empresa ela tem uma estratégia. E a estratégia de design ela vai se conectar a essa estratégia de negócio, vamos colocar assim.
Então, acho que se não existe uma estratégia de design, a gente está operando no modo reativo, né? Então, eu acho que é menos sobre a empresa e mais sobre a área de design. Eu acho que a área de design precisa ter uma estratégia para se conectar com a área de produto, para conseguir entender como que design entrega valor para o negócio, né? Então, eu acho que para a gente falar de escalar times de design dentro das organizações, os times precisam ter estratégia. Os times precisam saber articular as decisões, né? E aí entra numa camada de estabelecer cultura de design. Então, antes de cobrar da empresa, precisa saber se a área tem essa estratégia, né? Como que o time de design está operando? Ele está operando para entregar coisas, output, ou ele está operando para entregar valor, o outcome, né? Isso faz toda a diferença. E aí você comentou sobre a questão da estratégia do negócio ali, né? Da empresa. Como que, por exemplo, tem essa estratégia já da empresa rodando, uma pessoa designer acaba de chegar lá e ela quer fazer essa conexão, ela quer alinhar uma estratégia, uma visão estratégica que ela tem sobre de como fazer com o design rode ali dentro dessa empresa, com essa estratégia do negócio que você comentou, da própria empresa que já tem ali, que já tá girando. Como que ela faz para alinhar isso, para casar essas coisas? O que ela pode usar de ferramenta, metodologia ou de pensamento mesmo, né, de reflexão, que ela possa conseguir alinhar bem assim, essa estratégia daquilo que o design pode oferecer com aquilo que já tá rodando de estratégia da própria empresa, sabe? Eu acho que isso é muito interessante e toca no seguinte questão, né? A estratégia para mim é uma tríade. Ela fala de produto, né? Então, a forma de conectar a estratégia de design com a camada de negócio passa por essas três coisas, né? Dados é extremamente importante, estar conectado com o produto é extremamente importante, entender como que aquele recorte da sua experiência influencia times e processos adjacentes é muito importante, né? Então, se você quer entender, por exemplo, como que o seu design está apoiando o negócio, é dados. Você tem que estar ali trazendo o impacto, a contribuição que as suas decisões de design estão trazendo para o negócio. E para chegar no negócio, vai passar para o produto. Então, como que as decisões que a gente tomou estão ajudando o produto a escalar, né? A alcançar resultados melhores, assim. Então, por exemplo, quando você pensa, vamos no micro, assim, tá pensando numa tela, certo? Que tá dentro de um fluxo. Os componentes daquela tela, isso pensando bem numa visão de operação, tá? O componente daquela tela, ele precisa contribuir para o objetivo do fluxo, certo? Então, a tela tem um objetivo, os componentes que estão dentro dela têm que contribuir para o cliente conseguir utilizar o recurso, né? Então, dentro do fluxo, você tem uma core action, uma atividade principal. Cada tela vai ter um objetivo dentro desse fluxo e vai contribuir para o fluxo alcançar o objetivo dele. O objetivo do fluxo contribui para o objetivo do produto. O produto contribui para o objetivo do negócio, né? Então, tá tudo amarrado. Só que, antigamente, a gente não precisava enxergar isso, né? A gente fazia, executava ali e tá tudo certo. Hoje, cabia alguém fazer essa amarração depois, né? Eu acho que hoje chegou um momento que essa complexidade ela não pode ser ignorada, né? Então, a gente já tem que começar a projetar as experiências pensando nesse desdobramento de objetivos, sabe? Então, isso afeta a decisão micro que você vai tomar dentro da interface. E o que eu falo sempre que eu tô acompanhando dentro das empresas, enquanto liderança, cara, antes de partir para o desenho, escreve qual a necessidade, o que você está trabalhando, atende. Que problema a gente resolve com isso? Qual o objetivo desse tema? E qual métrica a gente vai acompanhar? Qual é a correction disso? Qual é a atividade principal desse fluxo, dessa tela? E qual a métrica relacionada? E aí você já começa a prototipar em cima de um direcionamento. Está conectado a estratégia de produto, está conectado a estratégia de design. E aí, uma forma de a gente alinhar ainda mais isso é garantir que os produtos que a gente está trabalhando tenham visão. Essa estrutura, né, como eu gosto de falar, um produto. Essa estrutura, ela tem uma visão de produto estabelecida? Se não tiver, o design junto do PM tem que construir isso, né? Essa ideia de que a visão de produto é só a função do produto garantir isso, cara, não, é do time, né? Lá, quando surgiu essa coisa de times ágeis, né, a ideia é ser multidisciplinar, né? Engenharia, design e produto. Só que o que aconteceu? A gente se preocupou muito mais em ter essas expertises do que essas expertises estarem colaborando. Porque essa é a ideia de uma squad, né? São visões de mundo e experiências diferentes ali, colaborando para entregar um produto final ali, né? O que eu vejo muito acontecendo hoje isso aqui é resposta do produto, isso aqui é resposta do design, isso aqui é coisa de engenharia, eles não estão integrados, né? Então, acho que essa é uma discussão importante também. Cara, e muito bom esse ponto, por último agora, que você tocou sobre essa integração, né? Eu também sinto um pouco isso, assim, conversando com as pessoas no dia a dia, que até sinto às vezes nas falas, sabe? Quando as pessoas que trabalham ali
pessoas que têm um papel de PM mesmo, às vezes falando, e aí talvez por colocar como ser a liderança do produto, aí parece que tipo, a pessoa que tá responsável por PM é quem tem que falar, igual você falou, ela que traz a estratégia, a galera só meio que executa aquilo que precisa fazer, mas como você tá trazendo, pelo menos o entendimento que eu tinha também, que eu tenho, né? Que, cara, é um time, tem que construir de forma coletiva, né? Eu acho que, claro que tem cada um ali um tipo de responsabilidade por determinada disciplina e tá tudo certo, mas na hora da construção, da definição daquele produto, dos objetivos e tudo mais, na minha visão, essa construção devia ser de forma coletiva. Se der certo, deu bom pra todo mundo, se der errado, deu ruim pra todo mundo. É algo que se constrói juntos ali. Pelo menos essa é a minha visão, assim, mas eu sinto nessas falas, às vezes, do dia a dia das pessoas que estão trabalhando dentro das squads e tudo mais, parece que não tem muito esse sentimento ainda. Eu acho que falta um pouco e o legal que você trouxe sobre isso também, que tipo, a sua visão também, sabe, assim, porque eu ouvindo algumas coisas e vendo, eu falei, cara, será que eu tô tendo essa percepção sozinho, assim? E aparentemente não, né? Aparentemente você também tem essa visão, acho que outras pessoas podem ter esse tipo de sentimento também, mas é igual quando a gente pensa, pelo menos a minha... inclusive esse lance de Scrum e tudo mais, né, modelo ágil, veio do lance do rugby, né, se eu não me engano. Eu já li a respeito quando eu estudei mais lá atrás, que era a questão dos times mesmo, né, de rugbys ali que joga, né, esse esporte, e que ali existia, se a gente trazer pra analogia do futebol, que talvez é mais fácil, né, das pessoas compreenderem, até pra mim mesmo, eu não entendo de rugby, né, e aí quando você tá num time de futebol, o seu time perde, não é uma pessoa culpada, é o time perdeu. Não fala, o jogador A perdeu. Fala, cara, o time perdeu, talvez por consequência de alguma falha do jogador A, mas é o time que perdeu. Os outros, tem 11 jogadores lá de um time. Se o time perde e foi por mais que seja, às vezes, consequência de um erro de uma pessoa do time, as outras 10 pessoas também não vão ganhar. Entendeu? Tipo, beleza, foi falha de uma, mas o que as outras 10 pessoas poderiam ter colaborado para que uma pessoa não errasse, se essa uma pessoa não falhasse, como modificar isso para uma próxima vez não perder, porque quem vai perder é todo o time, né? Então tem esse coletivo. E eu sinto que falta um pouco mais para as pessoas talvez pensarem nesse coletivo, né? E eu não sei o motivo, mas eu também tenho essa mesma percepção de que falta um pouco mais dessa coletividade na hora de definir as coisas dentro de uma squad e tudo mais, assim. Eu sinto um pouco desse desafio também, dessa grande oportunidade que a gente tem de melhorar isso, sabe? Não, legal. Esse ponto que você trouxe é muito importante, sim, porque toca numa coisa que eu comecei a refletir recentemente, que são os silos, né? A gente gosta muito de falar do silo organizacional, né? Falando de áreas, né? Áreas não se conversam. Mas além dessa questão do silo organizacional, tem mais outros 2 silos. Silo de conhecimento, que é essa questão de expertise de diferentes dentro de um time que se fecham nas suas expertises de domínio, né? Então, produto tá naquela bolha de produto, design na bolha de design, engenharia na bolha de engenharia, né? E aí não tem essa integração. E aí, imagina só, né? Só entrando um pouquinho aqui. Se o time não tem integração entre si, quem dirá integração com outros times? E quando a gente fala de ecossistema, isso é extremamente importante. E o último silo é o silo de prática, né? Que quando a gente está numa squad, por exemplo, a gente acaba se distanciando das comunidades de prática que a gente tem, né? Então, designers se distanciam do grupo de design, né? Ficam fechados lá no recorte do projeto, porque não tem tempo, tem que entregar as coisas, né? E aí acaba enfraquecendo as culturas, né? Produto é a mesma coisa, né? Acaba se distanciando das guildas, das comunidades de produto e se isolando. E tem cenários onde esses 3 silos acontecem ao mesmo tempo, né? As áreas não se conversam, o time não está integrado, e as pessoas estão distantes das práticas. E isso gera consequências, né? Porque a gente está indo para um modelo, eu acredito, que é o foco muito em experiências imersivas, né? A gente tem aquela ideia que imersão é eu estar focado no que eu estou realizando ali. Cara, imersão é a percepção da experiência, né? Se você compra um produto no Mercado Livre, a sua experiência na plataforma foi legal. Se o produto vem uma pedra dentro da caixa, a sua percepção de experiência vai mudar. Então, a gente projeta a experiência de maneira fragmentada, né, por partes, mas a percepção é integral, né? Então, como que eu garanto a imersão da pessoa nessa experiência, né? De que ela vai recomendar o produto para os amigos, que ela vai planejar uma compra futura já usando a plataforma. Eu vou dar um exemplo aqui mais prático. Eu e o Alex, a gente é fissurado, o Alex Soares, né, em basquete. Eu tenho um aplicativo da NBA que eu acompanho os resultados. Eu assisto
a NBA no aplicativo do meu Xbox. Eu acompanho resultados também pela API que mostra o resultado no Google. Eu olho para os jogadores machucados acessando uma página que consome uma API na SPN. Tudo isso é eu em contato com a experiência, percebe? Canais em momentos totalmente diferentes, com objetivos totalmente diferentes. Então, isso aqui, essa integração, essa composição, a gente fala que é imersão. Né? Como que a pessoa está se relacionando com um ecossistema, não com aquela parte do produto. Né? E se a gente tem silos, esses 3 silos funcionando ao mesmo tempo, a chance de a gente estar enxergando dessa maneira é muito mínima. Né? A gente vai estar olhando para o output que eu estou entregando ali, qual é o recurso que eu estou entregando agora. Então, essa parte de silos, né, é porque essa questão era baseada em modelos predominantes de administração. Né, as empresas vêm sendo administradas dessa maneira há muito tempo, né? E aí tem um livro que é muito bacana, que é a Quinta Disciplina, do Peter M. Senge, que é um cara de administração, que lá, acho que em 98 ou 96, já vinha falando sobre isso. A importância de a gente estar trabalhando de maneira integrada, novas abordagens, novos modelos de trabalho. Porque atuar em fragmento, a gente acaba perdendo muito da informação original, né? Então, cara, é um super livro, assim, é um livro que eu queria ter escrito, na real, assim, porque é muito bom. Ele é gigante, assim, deve ter umas 500, 400 páginas, mas ele é muito interessante, assim. E acho que é um pouco disso, sabe? Como é que a gente usa a estratégia para a gente pensar em ecossistema e o valor gerado a partir disso é experiências integradas, experiências imersivas, né? Eu acho que elas precisam ser integradas para funcionarem. Se a gente integra, elas são percebidas de maneira imersiva. Pensando alto contigo aqui, tá? Só para tirar um pouco da cabeça do que tá nas minhas ideias aqui. Perfeito, Gabs. E aí você deu o exemplo do Mercado Livre, né? Tipo, já aconteceu comigo. Pô, e lá no Mercado Livre, 3, 4 cliques, né? Meu cartão já tá salvo lá, eu já compro super rápido. Chega também super rápido, mas na hora que a pessoa vai deixar a mercadoria aqui em casa, porque ela tocou a campainha, ninguém atendeu, ela joga o meu produto, que era um produto sensível, que não veio bem embalado e quebra. Automaticamente eu vou falar, pô, mas o Mercado Livre fez isso comigo, tipo, porque assim, por mais que eu sei que é terceirizado, toda a logística e etc, e às vezes é uma pessoa que mora até aqui na minha cidade, que fez a entrega, parceria, etc, enfim. Cara, eu vou falar mal do Mercado Livre porque a pessoa que entregou pra mim jogou na minha casa, porque não esperou ir lá abrir a porta, porque ela tem que ser rápida pra entregar, pra ganhar um dinheiro a mais ali, porque ela tá fazendo o corre dela. Tá vendo que louco, assim, tipo, como você falou, cara, essa experiência ela tá integrada, né? E dentro dos próprios times, né? Se a gente pensar num e-commerce, dentro de um e-commerce, só o fluxo de compra, você pode ter várias squads ali. E se a squad, por exemplo, que toma conta da vitrine, é a squad diferente que toma conta do checkout, que toma conta, às vezes, do pós-venda, que já é outra tela, mas na jornada da pessoa, meio que uma jornada só que ela faz ali, por mais que a gente se separe assim, né, no dia a dia pra trabalhar, se a squad que toma conta do checkout não ter os mesmos cuidados e olhar, igual você falou, dessa forma integrada, pô, como é que tá a vitrine? Como é que tá o pós aqui, né? Então, tipo, o que vem antes? Qual que é a jornada end-to-end, de fato, que a pessoa faz dentro do nosso e-commerce aqui? Que por mais que eu cuide só do checkout, o meu checkout tá impecável, se no final a pessoa estiver comprando e ficar ruim no pós-venda ou ficar ruim na vitrine, e a gente for fazer uma pesquisa de satisfação com ela, pô, ela vai dar uma nota ruim. E por mais que não foi minha culpa, no final ela não quer nem saber, maluco, entendeu? Então a gente novamente, é um time, né? Algo coletivo de fato, que a gente precisa olhar pra tudo isso. Ainda que a gente não vai mexer diretamente, mas a gente tem que, de alguma forma, influenciar e trazer essa visão ecossistêmica pra todas as pessoas que estão trabalhando, para que todo mundo, né, atue ali de forma, cara, eu tenho que, por mais que eu vou executar em um espaço que é meu aqui, que é nosso pra gente trabalhar, em uma parte da jornada, eu tenho que ser defensor, né, ser uma pessoa defensora de todo esse ecossistema. Eu tenho que, se eu ver um negocinho lá, eu tenho que ir lá falar pra outra squad, falar, gente, ó, isso aqui tá impactando, não tá bom, né, vamos ver uma forma de melhorar, você quer me ajuda, né, o que eu posso fazer pra te ajudar a gente colocar isso de pé e melhorar essa parte aí na tua squad, o que dá pra eu fazer, né, como é que eu posso te ajudar aqui, né? E talvez pode ser um caminho aí da gente melhorar esse ponto, né? Não, perfeito, assim, acho que no meu primeiro livro, no Ex Estratégico lá, eu até comento sobre isso, assim, né? Um dos pilares de atuação de estrategista é apoio às equipes, né? Porque
produto sempre vai ter produtos adjacentes, né? E quando eu falo produto, estou falando numa visão mais de infra, né? Tem processo, tem ferramenta, tem pessoas, tem equipes trabalhando por trás ali. Então, nenhum produto ele vive isolado, ele vive próximo a outro produto, né? Outras estruturas, vamos colocar assim, né? O checkout, como você falou ali, checkout está entre a vitrine e o pós, né? São estruturas adjacentes a eles. Então, a gente precisa estar conectado com isso, porque é uma coisa que acontecer e pode influenciar cá, né? Então, um dos pilares de atuação do estrategista é esse, né? Como que a gente pode suportar outras equipes para que elas consigam executar o trabalho dela melhor e o resultado final seja positivo, né? Então, isso é fundamental. Cara, muito bom essa discussão, né? Eu acho interessante, assim. E quando tem, de fato, uma estratégia de design foi pensada, só que ela não tá trazendo resultado, assim. Como que você olha para a estratégia como um todo e consegue perceber que, tipo, cara, não tá sendo bem executada. Foi bem planejada a estratégia, né? Foi bem pensada, mas na execução, na forma tática, não tá funcionando. E aí você consegue fazer um diagnóstico e olhar e falar, cara, o problema talvez é aqui, vamos dar uma ajustada nessa estratégia, vamos modificar ela, sabe? E aí pensando até na forma de pensar a estratégia, né? Porque você falou que gosta de pensar que estratégia não é sair de um plano A para um plano B, mas sim todo um sistema ali de pensamento, de ideias, de fluxo, né? Não é só fazer um teste de usabilidade, como você pontuou. E quais são esses sinais que você enxerga, assim, né? De falar, cara, não tá legal aqui, vamos mudar. Você consegue fazer esse diagnóstico e quando você faz, o que você faz para poder rapidamente ali modificar o que for necessário para que realmente traga resultados, assim, sabe? Porque a estratégia pode falhar, né? Sim, com certeza, né? Essa é uma outra interpretação que a gente tem, né? Que a estratégia ela vai durar para sempre. Ela é escrita em ferro e fogo, né? Na verdade, não. Ela tem que ser pensada de maneira flexível, né? São ali o que a gente planeja, nem sempre a realidade acontece, né? A gente, às vezes as coisas dão errado, né? Essa é a realidade. E tá tudo bem, assim, acho que isso já é aprendizado, não é? Acho que uma forma de detectar isso é sempre com métricas, né? Sempre dados vai mostrar pra gente se está funcionando ou não. E aí, por exemplo, se for um processo, cara, você vai olhar para dados de operação, né? A gente ganhou eficiência, não ganhou, né? E onde que pode estar a dificuldade disso, né? O problema disso, assim. Eu acho que entra uma questão muito de ter um acompanhamento das coisas, né? Coisa que a gente faz pouco, na realidade, hoje no mercado, né? De lançar alguma coisa e você voltar para ter um acompanhamento não só no lançamento daquilo, né? Mas um acompanhamento contínuo, assim. Então, eu acho que dados é fundamental para a gente entender isso e aí a gente revisitar a estratégia, né? Porque, na verdade, como é que eu penso estratégia? De maneira bem resumida, assim. Existe uma necessidade. A necessidade pode ser alguma coisa que a gente identificou na jornada do usuário que não está legal, pode ser uma intenção de negócio, pode ser uma oportunidade do produto, né? A gente quer resolver alguma coisa ali. Existe o objetivo. Qual é a expectativa do negócio em relação àquilo? O que a gente quer alcançar? Se a gente resolver atender essa necessidade, o que sai do outro lado ali pra gente? E aí, entre esses dois, eu tenho a estratégia. Como que eu resolvo isso? Como que eu alcanço o objetivo? E nessa camada do meio, pode ter N formas. Eu gosto de falar isso, assim, uma estratégia pode acontecer de 1000 maneiras. Isso vai depender exclusivamente das pessoas que estão pensando ela. Repertórios diferentes vão influenciar a maneira como a estratégia é pensada, né? Então, se um caminho não deu certo, a gente tem outros 999 caminhos para testar. E aí vai depender da capacidade que a empresa tem de pivotar e se movimentar, né? O quanto que a empresa é ágil nesse sentido, assim. E talvez se algo não funcionou, porque talvez uma restrição não tenha sido contabilizada, né? A gente assumiu que a operação conseguiria sustentar o novo processo, a gente assumiu que a gente teria os recursos necessários para implementar aquilo, que a gente teria maturidade para atuar daquela maneira. Então, às vezes, a gente tem algumas afirmações que talvez não sejam tão assertivas assim. E aí, quando a gente a gente vai atualizar essa visão que a gente tem, né? Pô, nosso time não está tão maduro assim. A gente precisa capacitar eles antes de colocar um processo novo na mesa. Então, eu acho que cada situação vai requerer ali uma estratégia diferente para consertar a estratégia. A verdade é essa, assim. Mas a agilidade é fundamental, né? Você conseguir fazer isso com rapidez é muito importante, assim. E a Raquel Lemos, que é minha mentora e foi minha chefe em várias empresas que eu passei, ela fala de uma coisa que eu levo para sempre, assim. Como que eu posso gerar valor agora? A gente gosta de falar muito assim, no curto, médio e longo prazo, né? Mas e o agora? Como é que eu gero valor agora? Então, se uma estratégia deu errado, como que eu conserto agora, né? Acho que
essa visão do imediato, ela é importante também. E provavelmente, você até comentou um pouquinho já aqui, que essa visão estratégica, pensamento estratégico, não é uma receita de bolo. Mas já teve momentos em que você pegou um mesmo formato de estratégia, o mesmo tipo de pensamento estratégico em um determinado projeto e viu que um outro desafio era semelhante e falou, cara, eu consigo replicar isso daqui e funcionar? Assim, tipo, por mais que não seja uma receita de bolo, mas a gente sabe que alguns desafios se repetem, ainda que tenha a sua particularidade ali, algumas coisas são semelhantes. E aí você conseguiu, cara, eu vou reaproveitar algo que eu já vivi de estratégia e consigo trazer esse pensamento estratégico também para essa necessidade aqui. Já aconteceu algo do tipo assim? Com certeza. Hoje eu tenho um processo estruturado que eu atuo de maneira estratégica, né? Começa por essa questão. Qual a necessidade, qual o objetivo e a partir disso se pensa estratégia, né? De maneira bem macro, ele funciona dessa maneira. E eu vou destrinchando em algumas etapas ali, né? Que eu gosto de trabalhar sempre, assim. Mas é muito no sentido de, cara, cada estrategista vai ter o seu processo, né? Eu encontrei a partir da experimentação e repetição. Tem um módulo, sabe? Eu tenho vários módulos aqui que eu vou buscando eles conforme o contexto, assim. Mas o meu racional, ele já funciona dessa maneira que eu te falei, sabe? O primeiro passo para mim é estabelecer uma visão. Eu não tenho visão, não sei para onde, o que eu quero resolver, o que eu quero alcançar, e não funciona. Não tem estratégia que resolva, né? E aí o Django é um reflexo do meu processo, né? Que cara, o objetivo do Django é gerar visões de produto compartilhadas. Elas são construídas de maneira colaborativa para gerar alinhamento, né? Porque para mim o alinhamento é extremamente importante. Então eu começo por ali, sabe? Eu começo estabelecendo uma base de entendimento comum. Eu consigo articular isso com outras pessoas e eu consigo usar isso como um direcionador para essa estratégia. É essa base, essa infraestrutura que vai direcionar o trabalho que vai ser realizado, a estratégia que vai ser construída, né? E a estratégia, como eu falei, pode ser para pensar num carro novo, remodelar modelo de negócio, integrar e-commerces diferentes num próprio e-commerce, num único portal, pode ser para pensar em processo de experimentação, pode ser para N coisas, né? E tem coisas em comum diante disso. Eu acho que a mentalidade, a forma de pensar, ela vai se consolidando, né? Talvez a gente tenha que adaptar alguma coisa ou outra, sabe? Eu acho que é muito sobre isso, sobre a nossa capacidade de adaptar ferramentas, né? De eu quebrar uma ferramenta ou criar uma ferramenta que funcione melhor naquele contexto, sabe? Então, eu acho que é um pouco disso, assim. Não existe um modo de pensar só estratégia, mas a gente consegue ir criando os nossos módulos para ir agilizando e ganhando escala de trabalho. A estratégia, ela é escalável. Bacana, cara, esse ponto que você colocou aí da estratégia ser escalável. Interessante, assim. E já teve momentos de você lidar com conflitos de estratégias, por exemplo, de estar com uma visão, com um pensamento e ter outras pessoas que estão com outros tipos de pensamentos, que eu acho que é comum, né? Tipo, pessoas pensam diferentes. Como é que você lidou com esse tipo de situação? Como é que resolveu esses tipos de conflitos que podem acontecer quando tem muitas pessoas e cada um tá tendo uma visão estratégica sobre chegar num lugar? Você usou alguma ferramenta, alguma técnica, alguma dica que pode passar para quem tá nos ouvindo? Cara, vou tentar aplicar isso aqui porque a gente tá tendo conflitos agora nesse momento em pensar na forma estratégica de avançar aqui. Perfeito, eu já passei muito por isso, né? Porque no começo eu articulava muito em cima do design, né? E aí muita coisa eu não conseguia escalar, né? Bateu na barreira de marketing, bateu na barreira de produto, bateu na barreira de negócio, né? Então eu fui entendendo que não basta só falar de design, a gente tem que falar de produto, a gente precisa falar de negócio, precisa falar de dados, né? Então isso me ajudou bastante a superar as barreiras, assim. Mas essa questão de alinhamento, até trazendo um case real, assim, eu trabalhava numa empresa de telecomunicação e a área de negócio, que era a área de produto, entre aspas, assim, demandava a área de tecnologia, né? Então os caras pensavam, ó, a gente quer isso, né? E eles não se conversavam, e tinha muito atrito mesmo. Eles ficavam até em prédios separados, foi antes da Covid isso, né? Ficavam em prédios separados, então era uma guerra, assim. E aí a minha diretora, né, falou assim, cara, a gente precisa fazer esses caras conversarem, não tá funcionando, né? E o time de design estava dentro do time de tecnologia, ou seja, a gente estava na esteria de operação ali de pastelaria, né? Produzir tela. E aí falou, legal. E eu falei, cara, a gente precisa gerar alinhamento entre esses caras. Vou pensar numa dinâmica para estruturar isso. E aí surgiu o Django, né? Que é construir junto a visão, né? É assim que a gente gera alinhamento. Não é só de pegar a visão do fulano e passar para o restante. Vamos construir isso junto. Então, quais são as áreas envolvidas? Design, produto, engenharia, negócio, marketing, RH. Vamos botar todo mundo na sala e vamos conversar. Cara, e funcionou super bem, assim. Porque uma coisa que eu aprendi, cara, é que ninguém quer ir pro trampo fazer um trabalho ruim, tá ligado? A galera quer trabalhar legal, assim. Então, se elas têm o espaço, elas são reconhecidas ali, as ideias delas são reconhecidas naquele espaço,
faço, elas vão curtir, né? E aí eu fui replicando nessa empresa, eu rodei o Django muitas vezes, assim, e eu capacitei outras pessoas para rodarem, porque foi muito bem recebido. E eu fui levando ele, depois de toda vez que eu passei, eu fui levando ele para gerar esses alinhamentos, né? E, cara, funciona super, assim, né? Então, eu acho que uma forma de a gente superar essa questão de ideias diferentes não é sobre tentar chegar numa convergência. É escutar o que o Luan tá falando, escutar o que o Gabriel tá falando, escutar o que o Dave tá falando, entender como é que essas coisas se duram, sabe? Pode ser que uma coisa e outra esteja muito fora. Legal, isso aqui entra no backlog, ou fica ali como entendimento se a estratégia deu errado, a gente pode voltar aqui e revisitar. Mas existe muita proximidade entre as ideias. Se a gente está discutindo a mesma temática, a gente tem acesso aos mesmos dados, vai ter muita coisa em comum ali acontecendo, sabe? Então dá para costurar essas coisas. Então acho que a forma como eu resolvo esse tipo de problema é promovendo o alinhamento. De novo, né? O estrategista, a estratégia é sobre criar um ambiente onde a gente fala de entregar valor, alcançar a inovação. Não é sobre o estrategista resolvendo tudo, né? Não existe um trono que fala assim, eu sou especialista em estratégia, eu vou resolver tudo. Não resolve nada. Você vai conectar pessoas com conhecimento diferente para que aquilo seja resolvido, né? Então, acho que esse é o ponto da sua questão aí. Perfeito, Gabs. Cara, muito obrigado aí pelo papo, pela troca, pela conversa que a gente teve aqui nesse episódio. Para mim foi incrível. Eu falo que sempre é uma aula ter vocês aqui que passam pelo Papo de UX, porque eu aprendo demais. É até uma forma que o pessoal me pergunta, como é que você se mantém atualizado? Cara, cada troca com cada pessoa aqui é a forma que eu me mantenho atualizado dentro desse universo, assim, porque realmente é uma escola pra mim. Então, gratidão por você ter participado aqui novamente. Deixa aí agora suas redes sociais, contatos, a galera que quiser comprar seu livro, fazer mentoria com você, como que essas pessoas podem te encontrar aí, e espero que você tenha curtido também essa troca aqui hoje. Cara, primeiro, obrigado pelo convite, né? É sempre muito massa trocar com você, assim. Gosto muito da sua visão de mundo também, acho que ela faz todo sentido pra mim. Então, obrigado pelo convite. É sempre realmente... Eu gosto de falar, você percebeu, né? Então, esse assunto pra mim é muito gostoso, assim. E aí, pra me encontrar, é Gabriel Pinheiro no LinkedIn, né? Vocês vão me ver lá. Mentoria, pode me pegar pelo LinkedIn mesmo, a gente vai trocando. Os livros você encontra na editora Brauer, no site da Brauer, ou na Casa do Código, né? Eu tenho um livro na Casa do Código e tenho 2 na editora Brauer. E em breve vão ter mais 2 na Brauer. Então fiquem ligados aí que vai ter um livro sobre mentalidade de dados para designers e um outro sobre estratégia de produto também. Vai sair um combozinho. Então, já dando spoilers aí, vai ter novidade muito em breve. Cara, incrível. Valeu demais. Espero que vocês que estão acompanhando a gente por aqui também, estão nos ouvindo, tenham curtido demais esse episódio. Então deixa aí o seu like, ativa as notificações. Se você está ouvindo pelo Spotify, deixa 5 estrelas, porque isso ajuda a impulsionar demais, cada vez mais, os conteúdos que a gente cria exclusivamente para vocês. E lembre também que tem os nossos links dos nossos e-books aí, né? Você pode clicar, os 300 termos de UX produzidos pelas minhas amigas Paula e Carol, as 10 heurísticas de Nielsen, como que você faz para aplicar também, tem aí o link na descrição. E se você quiser ouvir mais o Gabriel por aqui, enche meu saco lá no Instagram, Papo de UX, no LinkedIn, Luan Matheus. Pode falar, quero ouvir agora, o Gabriel falou aí do livro de dados, cara, traz ele aí para falar de métricas, tá? Pode deixar que eu trago. Se você não pedir, eu já vou trazer também, mas se você pedir, reforça mais pra gente trazer ele aqui de novo para falar sobre esses assuntos, porque foi um papo muito maneiro. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.